paz seja convosco. Amém. Quero saudar vocês mais uma vez neste formato digital. Aprove ao Senhor que fosse postergado para a semana que vem. Depois de muitas indas e vindas, a Companhia de Luz, ela aprovou o cadastro. Parece que eu estava pedindo isenção de tarifa, mas aprovou o cadastro e em 3 dias úteis, ou seja, até quarta-feira, se Deus assim o permitir, a luz da nossa igreja estará ligada e nós poderemos estar novamente nos reunindo de uma forma presencial e também online. Vamos tentar manter um online inicialmente. Vou tentar fazer a transmissão via 4G, vamos ver se ele segura, não falha muito. E se for necessário, posteriormente, vermos se vamos colocar o Wi-Fi ou não. Para isso eu preciso de você. São mais despesas da nossa pequena igreja. Mas hoje é o dia de nós louvarmos a Deus. Estamos aqui unidos e reunidos nesta manhã para ouvir um pouco mais das coisas pertinentes à palavra do Senhor. Os dias são maus. Pastor, de novo essa conversa? Pois é, os dias são maus. Não há conversa. Cada dia piora mais e mais e mais. Fiquei meio que estarrecido semana passada com uma reportagem dos animais tendo personalidade dentro do direito e um processo sendo assinado com a patinha do cachorro. Mandei o vídeo para vocês assistirem. Mas é o mundo e como ele está. Cada vez mais os animais eles têm mais valor do que os seres humanos. Mas independente disso, nós conhecemos ao nosso Deus e nós continuamos caminhando e militando dentro deste propósito de conhecer mais ao nosso Senhor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome, agradecer, Pai querido, pelo Teu amor que se renova mais uma vez nas nossas vidas. Temos o privilégio de acordarmos, de estarmos vivos e com o nosso fôlego de vida nós podemos louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo a Ti que o Senhor nos oriente e nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Você que está chegando agora, quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei na abertura, o meu intuito era que nós estivéssemos, pelo menos em parte, porque eu sei que muitos não têm como chegar, outros têm as comorbidades e não vão participar do culto presencial, mas eu pensei que a gente iria estar tendo um culto presencial hoje, mas aprove ao Senhor que não assim houvesse. Na semana que vem, se Deus assim o permitir, nós estaremos tendo a nossa escola bíblica dominical já de forma presencial. Algumas instruções eu vou dar durante a semana. A primeira é que não haverá comunhão embaixo, na parte de baixo, com café nem nada. Então venha lanchado, entendeu? E eu vou estar distribuindo mais ou menos entre famílias para que nós possamos ter uma separação daqueles que já tiveram e aqueles que não tiveram ainda esta enfermidade e tentar, dentro do nosso pequeno espaço, da melhor maneira possível, preservar a vida daqueles que ali estarão, inclusive a minha família. Estamos trabalhando a parábola conhecida como do filho pródigo. Quero convidar você a abrir Lucas capítulo 15. Nós vamos ler mais uma vez essa parábola. Uma parábola que é ensinada pela metade nas igrejas. E a partir de um livro de um autor famoso, nós temos trabalhado este material que tem sido, para mim, muito inspirador e educador. Lucas capítulo 15, verso 11 em diante, começa assim. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres.
Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava-se ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avisou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Amém? Temos trabalhado este tema da parábola dita do filho pródigo e temos aberto o entendimento, mostrando que aquela parábola não foi para citar em especial o filho mais novo, aquele que é o rebelde, aquele que sai de casa. Porque o início dessa parábola, no verso 11, começa com continuou. Ele já vinha trazendo um discurso que ele estava falando ali para publicanos, que eram conhecidos as pessoas mais pecadoras, e os fariseus, que eram os doutores da lei. E o Senhor começa a mostrar que tanto um como o outro estava errado. Mas o foco principal do Senhor Jesus naquela manhã, eu acho que foi pela manhã, naquela manhã era falar com os irmãos mais velhos ou os fariseus. E até a semana passada, no primeiro período, nós estávamos falando sobre essa nova visão em relação ao pecado. Porque a regra que nós temos é que pecado é a transgressão à lei. Mas às vezes, como nós já trabalhamos, o pecado ele também pode se estender pela prática da lei. Dependendo da motivação do teu coração, aquilo é pecado. A religiosidade, ele é um pecado. É um pecado. Ela é um pecado. Você se cercar de boas ações para justificar as suas más ações. E tudo isso nós trabalhamos na semana passada e começamos a falar dessa redefinição daquele contexto da situação do irmão mais velho, de como ele estava perdido. E falamos um pouco sobre ira, e vamos falar um pouco mais hoje, e também sobre a soberba que nasce no nosso coração dentro desta condição. Falando da semana passada, Jesus fala com frequência sobre o pecado e a salvação, usando metáforas. Metáforas são comparações. Ele fala sobre a condição de você estar perdido e ser achado. Todos nós, independente de nós termos nascido num lar cristão ou não, nós estávamos perdidos. Em algum momento das nossas vidas, nós fomos achados. Em muitas famílias, pessoas que se dizem evangélicas continuam
perdidas e ainda carentes de serem achadas. O que significa espiritualmente perdido? Nós falamos um pouco na semana passada exatamente sobre esta condição de que aquele que é pecador, aquele que a gente olha que está fora dentro dos padrões morais que nós estipulamos como igreja, muitas vezes essas pessoas elas andam como se fosse um grande outdoor no peito, dizendo eu sou pecador, e essas pessoas elas são fáceis de identificar. Mas a condição do irmão mais velho é uma condição um pouco mais sutil. Porque as pessoas, elas aparentemente, elas estão vestidas, ou, dentro do termo GLBT-SPTU, travestidas desta pseudo-santidade. Então você olha para aquela pessoa, ela tem uma esposa, ele tem um marido, tem uma família, tem um cachorrinho que anda, tem os filhos na escola, andam com o carrinho limpo, estão com a roupinha legal, e você olha e fala assim, não, essa pessoa está tudo certo, está dentro do padrão, não tem nada diferente. Aí entra uma pessoa com uma roupa meio desgrenganhada, às vezes aqueles jovens, né, com a calça meio caída, tal, e você fala, esse aí está com um problema. Você olha a pessoa com o cabelo muito arrumadinho, está tudo certo. Se você vê uma pessoa com tatuagem, vai falar, essa pessoa está com algum problema. E esses paradigmas, esses padrões que nós estabelecemos, muitas vezes mostram as pessoas como algo que elas não são, que é o caso do cristão. Aquele homem mais velho, os homens mais velhos, os irmãos mais velhos, eles têm uma forma sutil de perdição, mas também tão danosa como a primeira. A característica daquele homem, daqueles homens, não homens no sentido masculino, mas do ser humano, tá? A característica dos seres humanos, que são os irmãos mais velhos, a primeira coisa é que eles se enchem de ira. Quando a situação não está conforme ele esperava, quando a coisa não acontece segundo os seus padrões, e não há problema de você fazer planos. Às vezes eu vejo em algumas igrejas, inclusive numa que nós congregamos, projeto de vida 2021 perfeito. Faça planos. Tenha previsões de fazer alguma coisa. Não fica estacionado. Porque se você não colocar metas na sua vida, você vai acordar em 2022 igualzinho 2021. Não há problemas. Pelo contrário, eu encorajo você. Eu só não vou fazer uma campanha com um panfletinho para você colocar lá, para a gente pegar, fazer oração em cima, como se aquela oração mística pudesse resolver alguma coisa. Mas você tem que entender que quem define é o Senhor. No caso da nossa igreja, eu tinha programado, orei, senti a direção do Senhor de que realmente era aquilo que tinha que ser feito. Fiz a minha parte. Dei entrada na CAESB, de um dia para o outro ligou a água. Dei entrada na SEB no mesmo dia. Deu problemas, tal. Eu não vou ficar irado. Eu simplesmente vou me adaptar àquilo que o Senhor está definindo, àquilo que o Senhor está decidindo. Essa forma de agir nos traz muita paz. Mas no caso do irmão mais velho, não que eu não tenha características dele, pelo contrário. Eu tenho muitas, pastor Paulo, tenho muitas características desse irmão mais velho. A pessoa se ira. A pessoa fica indignada. Eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo conforme aquilo que estava determinado, isso está acontecendo comigo. Isso acontece demais no meio cristão com pessoas que são boas dizimistas, são fiéis dizimistas. A pessoa, ela participa da igreja, ela ajuda nas despesas da igreja, faz tudo direitinho, tudo certo. E aí, revés. O que você faz? Por que isso está acontecendo comigo? Esse sentimento que borbulha no nosso coração, ele pode ser mais ou menos pecaminoso, mas é pecaminoso. Porque no nosso coração o que nós nutrimos é, se eu estou fazendo certo, por que Deus está permitindo isso? Parece que Deus nos deve alguma coisa. E o que acontece se as coisas realmente derem errada na vida dos irmãos mais velhos? Duas opções. Ou você vai ficar irado com Deus, ou você vai ficar irado consigo mesmo. Com Deus, dentro daquele contexto que eu já te disse, de você olhar para uma situação e falar, poxa, eu fiz, por que Deus não me deu? É a condição de você colocar Deus como devedor.
A segunda condição é você perceber que você deixou escapar alguma coisa dentro do checklist e aí deu errado, você começa a se culpar. Ou eu odeio a Deus porque Ele não me deu aquilo que eu deveria receber segundo a minha cabeça. Ou então eu me odeio porque eu não fiz tudo o que deveria fazer. Isso acontece bastante no meio de pessoas que são extremistas cristãos ou pseudo-cristãos, em que eles, quando veem que estão numa condição pecaminosa, em vez de eles se ajoelharem e pedir perdão ao Senhor na cruz, o que eles fazem? Eles se chicoteiam. Você vê bastante isso em filmes da Idade Média, em que a pessoa se chicotear é um ato de purificação, sendo que as Escrituras não falam nada disso. Sempre busque nas Escrituras a confirmação e atestação daquilo que está sendo falado. Se você vê algum movimento, você não precisa necessariamente me ligar e falar assim: olha, pastor, isso é certo. Procura na Bíblia. É claro que você tem que ler a Bíblia. É claro. Os irmãos mais velhos, eles esperam que a bondade realizada por eles renda frutos. Você entende a sutileza da motivação das pessoas? Isso em casamento também acontece. Você se esforça e você quer que a sua esposa, o seu marido, faça isso. Isso acontece com filhos. Poxa, eu fiz isso e o meu filho está me pagando assim. Com sobrinhos, com toda sorte de relacionamentos emocionais, as pessoas elas trabalham sempre querendo algo em troca. E aí você pergunta: por que eu? Por que eu? Essa forma de pecado é tão séria que pode levar inclusive ao assassinato, como nós falamos na semana passada, que Caim, ele quando viu que a sua oferta não tinha sido recebida, em vez de ele procurar se corrigir, ele preferiu eliminar a oferta que era aceita. Talvez como se Deus ele precisasse do que ele fosse oferecer, para que sem opção Deus recebesse aquilo dele. Os irmãos mais velhos, eles fundamentam sua autoimagem como árduos trabalhadores, e não há nenhum problema de você ser um trabalhador árduo, seja no ministério, seja na sua vida, seja no seu relacionamento, seja no seu estudo, não há problema. O problema é você querer um retorno. Essa atitude leva as pessoas a se sentirem, além de iradas, superiores aos outros. Uma das maiores dificuldades que nós, como seres humanos, temos em perdoar, nós achamos que nós somos melhores do que os outros. Quantas vezes você e eu, nós olhamos na mídia, na internet ou na televisão, algum caso qualquer grotesco e nós estabelecemos um juízo. Pode até ser que nós não falemos, mas o nosso coração sinaliza: ele faz e eu não faço. Esse contexto de superioridade faz com que nós tenhamos um coração endurecido no sentido de perdoar, porque nós nos achamos melhores. E nós não conseguimos entender que aquela pessoa do outro lado, ela não está tendo a mesma visão que você, não está tendo o mesmo entendimento que você. E a soberba e a superioridade está em você achar, eu achar, nós acharmos que tudo isso provém de nós e não do Espírito Santo. Quando um grupo acredita que Deus favorece seus integrantes por causa das suas doutrinas particularmente verdadeiras, por conta do modo como adoram e por conta do comportamento ético, a atitude desses membros é como de fariseus. Igrejas que dizem: só aqui salva, só aqui é correta, só aqui é a boa, só aqui que tem a palavra. Alguma coisa está errada. As pessoas elas se envolvem de uma superioridade tal em que qualquer pessoa que não esteja naquele padrão é pecador. E na semana passada eu disse para você de denominações que chamam a nós cristãos como primos, porque nós não seguimos o mesmo ritual, a mesma doutrina dele. Entenda que esta forma de agir e de pensar não vai levar ninguém para os lares celestiais. Se você tem o cabelo comprido, o homem, o cabelo curto, se usa brinco, se não usa brinco, essas coisas elas são acessórios e fazem parte. Mas não necessariamente Deus ele vai te julgar por conta disso. Primeiro que quem determina é Ele. O que você faz com o seu corpo, você vai dar conta dele. A sua forma de falar, a sua forma de agir, você vai dar conta disso. Mas isso apenas reflete o teu cristianismo.
Pessoas de terno não são mais santas do que pessoas que estão de bermuda. Mulheres que usam maquiagem não são menos santas do que mulheres que não usam maquiagem. É lógico que a gente tem que pensar sempre no sentido do extremo, em que você pode estar constrangindo o terceiro, e isso é pecado. O farisaísmo dessas pessoas se esconde sob a alegação de que estão apenas se opondo aos inimigos de Deus. Quando, há alguns anos atrás, o pessoal lá do Bin Laden jogou o avião lá nas Torres Gêmeas, os aviões, né? Eles achavam que eles estavam apenas atacando os inimigos de Deus. Isso acontece quando você acha que você está certo e todo o resto está errado. Quando você olha para o mundo com tal ótica, fica fácil justificar o ódio e a opressão em nome da verdade. É aquela frase, o fim justificam os meios. Quero dizer para você que essa frase não está na Bíblia. Você não pode fazer qualquer coisa para chegar num fim. Pessoas, para propagar o Evangelho, estão comprando almas. Quantas pessoas trazendo uma série de formas de arrecadação com a máscara. Por conta disso nós temos asilos, por conta disso nós cuidamos de orfanatos, por conta disso nós alimentamos pessoas. Então, por causa disso, tudo que nós fazemos dentro do templo para arrecadar recursos é correto. A Bíblia não fala disso. A Bíblia de Deus fala que Deus é Deus do ouro e da prata. Ouvi um discurso essa semana de uma pessoa, um clérigo, em que ele falava assim: se a pessoa até o dia 10 não fizer o depósito, eu não atendo ela na semana passada que vem. Esse tipo de pensamento é um pensamento totalmente anticristão, em que a pessoa tira um versículo do contexto para apresentar e justificar a sua ideia. Cuidado se você faz isso. As pessoas que perdem a certeza de que Deus as ama e as aceita em Jesus, exceto quando por meio das realizações espirituais, são pessoas radical e subconscientemente inseguras. As pessoas que confiam no seu cristianismo apenas pelo que ela faz e não pelo que Deus concede, são pessoas inseguras. Trabalham em verdadeiras montanhas russas, subindo e descendo. Claro, montanha russa sobe e desce nas suas emoções. E aí as pessoas elas começam a quantificar e qualificar a sua vida a partir do que ela tem. Tem uma série de vídeos, um vídeo, que chama Ministérios Fracassados. É algo que está no YouTube, se você desejar ver um vídeo interessante. Ele fala de 4 ministérios, né? Tem o ministério de livros, de louvor, de pregação, e tem mais um outro, em que as pessoas elas começam, o idealizador do vídeo começa a mostrar que nem sempre um ministério de louvor famoso ele está adorando ao Senhor verdadeiramente. Em contrapartida também um ministério que é pouco conhecido, ele pode ser muito mais adoradora. Idem uma igreja cheia, uma igreja vazia. Essas coisas mostram que os parâmetros de Deus são muito diferentes dos padrões e parâmetros dos homens. Esta insegurança de você apoiar o seu cristianismo a partir apenas das obras se revela sob a forma do orgulho, uma afirmação agressiva e defensiva da sua própria retidão e por meio da crítica defensiva aos outros. A pessoa ela não aceita que a condição dela esteja em revés, agindo corretamente. O que ela faz? Em vez de ela procurar se corrigir, ela ataca aqueles que estão melhores. Elas acabam naturalmente odiando outras culturas, outras raças, outras igrejas, outras denominações, outras pessoas que pensam de maneira diferente de si, esquecendo que o padrão não é o que eu acho, o padrão é o que Deus diz nas Escrituras. Contra o que é dito nas Escrituras, sim, você tem que rejeitar.
A palavra de Deus é até agressiva, eu falo assim, nem come com essa pessoa. Cuidado. Mas não é o que você pensa, não é a sua ideologia, não é o que você aprendeu com o papai e com a mamãe, que é o parâmetro são as Escrituras. O farisaísmo do irmão mais velho não dá origem apenas ao racismo, ao sentido de você olhar as pessoas como classes diferentes, mas em um nível pessoal. E Deus fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as forças espirituais que agem nessas vidas e através dessas vidas. Você pode ser contra um movimento como, por exemplo, o Ku Klux Klan, lá dos Estados Unidos, que ainda hoje, no ano de 2021, continua matando e assassinando negros. Mas você tem que entender que a sua luta não é contra as pessoas, e sim contra a ideia do movimento. Não seja contra o que o profeta, a pessoa do profeta, mas sim em relação ao que ele fala, que é divergente das Escrituras. E nós temos a mania de fazermos isso como se fosse um pacote só. Não é. O farisaísmo do irmão mais velho não dá origem apenas ao racismo, mas em um nível pessoal pode acabar criando um espírito julgador e que não perdoa. O filho mais velho não conseguia perdoar seu irmão mais novo por ele ter enfraquecido a posição da família na sociedade, e ele o fez. Por ele ter desgraçado o nome da família, e ele o fez. E por ter diminuído a riqueza deles, entre aspas, a dele, e ele o fez. Ele enfatiza o fato de o irmão mais novo ter estado com prostitutas, e ele estava. Eu acho, a Bíblia não fala isso. Enquanto ele levava, aquele irmão mais velho, levava uma vida correta e casta dentro de casa. Eu jamais faria algo assim, dizia ele. É o que quer dizer o seu coração com as suas atitudes. Ele não vê como parte, porque ele não se vê como parte de uma comunidade normal de pecadores, acaba reprimindo com sua própria amargura. Ele não consegue na sua mente entender que ele também é um pecador e carece da glória de Deus. É impossível perdoar alguém quando você se sente superior a essa pessoa. Grave esta frase. Eu marquei aqui. É impossível você perdoar alguém se você achar que é superior a ela, porque você vai olhar de cima. A pessoa te traiu no casamento, na sociedade, na amizade. Você só não perdoa se você achar que você nunca faria aquilo. E você idealiza aquilo como algo tão grave que você não faria. E se o outro fez, ele não merece perdão. A palavra de Deus não estabelece para nós nenhuma forma de não perdão. Pelo contrário, ele fala na oração do Pai Nosso: você perdoa, você vai ser perdoado. Se não perdoa, você não vai ser perdoado. Não adianta você dizer que ama o seu irmão que está ao seu... não ama. Não adianta você dizer que ama a Deus que você não vê e não amar o teu irmão que está do seu lado. Se você não consegue controlar o temperamento e vê alguém perdendo a paciência do mesmo modo como acontece com você, sua tendência é perdoar essa pessoa, porque você sabe que você não é melhor que ela. Quando você vê alguém praticando aquilo que você pratica, por que tem tantas casos de propina nas televisões? Por que tantas pessoas praticam isso? Porque umas se apoiam nas outras. As pessoas olham e falam assim: não é tão mal assim. Eu lembro que eu vi uma série uma vez de 3 jovens e um deles era traficante. E aí o jovem ele trazia o dízimo na igreja daquilo que ele fazia o tráfico, e era uma grande conta. E o pastor sabia. Mas, como aquilo ajudava a comunidade, ajudava a igreja, está tudo certo. Então a pessoa ela se apoiava em uma mentira. E se ela visse alguém fazendo a mesma coisa, ela perdoava.
Se você não consegue controlar o temperamento e vê alguém perdendo a paciência do mesmo modo como acontece com você, sua tendência é perdoar essa pessoa, porque sabe que não é melhor do que ela. Como posso falar alguma coisa se sou igual? Esse é o pensamento. No entanto, porque o pecado e a antipatia do irmão mais velho em relação a Deus, não é o irmão, não é o pai, mas é a Deus, estão escondidos debaixo da camada do autocontrole e do comportamento moral, esse tipo de pessoa não tem dificuldade alguma em se sentir superior a praticamente qualquer pessoa. Quando veem pessoas que mentem, ou que traem as esposas, ou que não oram para Deus, elas então as desprezam. E se essas pessoas cometem erros em relação a eles, os irmãos mais velhos sentem que o seu histórico imaculado lhes dá o direito de apontar o dedo, ser o juiz e ser também aquele que executa a punição. Um clássico exemplo disso é o casamento de um alcoólatra. O alcoólatra repetidas vezes decepciona sua família de modo dramático. Como resultado do seu sofrimento, a esposa do dependente muitas vezes desenvolve um grande senso de autocomiseração, ou seja, de pena de si mesmo. Ela se torna, de alguma maneira, uma pequena fariseu. A esposa o socorre, a esposa vai buscar ele no bar, mas não o deixa esquecer dos pecados por ele cometidos. Eu me coloco numa posição em que eu faço, eu suporto, eu ajudo, mas eu cobro. Entenda que esse exemplo em especial é algo que se tem que tomar muito cuidado, porque dentro da cultura evangélica brasileira, a mulher ela pode continuar tomando tapa na orelha, porque ela tem que ficar orando, e isso é muito perigoso. E é algo que eu vi na televisão, na mídia. Se você vê isso acontecendo, não deixe por conta não, você tem que agir. Tá? Então, há casos e casos, há situações e situações. Muitas vezes as mulheres elas estão numa condição como essa aqui, aprisionadas emocionalmente, você tem que ajudá-las. Mas o que eu quero falar é dessa condição dela se colocar numa posição de pena, numa condição dela ser superior ao seu marido. Essa atitude só causa um comportamento ainda mais destrutivo por parte do alcoólatra, o que acaba se tornando parte do motivo pelo qual ele bebe. Não é justificativa, mas ele, ao ver a sua esposa se auto-justificando na sua bondade e o acusando dos seus pecados, ele tem mais um motivo para beber. Trata-se de um ciclo viciante destrutivo. A pessoa sai para beber para esquecer. Quando volta, encontra um quadro pior ou igual e ele novamente volta a beber. E aí você pode adicionar isso à violência doméstica, a violência que seja física, verbal e todas as formas de violência que ali existem. Pode acontecer que o irmão mais velho, para reforçar a imagem que tem de si mesmo, precise de alguém próximo que seja cronicamente volúvel para poder criticar. E aí, muitas vezes, essas pessoas que são irmãos mais velhos, elas se atrelam, se ajuntam a outras pessoas, seja no casamento, na sociedade, apenas para ela se sentir superior às outras. Que louco isso, não é? A pessoa ela se submete a algo para parecer melhor. Não há justificativa da outra parte em agredir, não há justificativa dos maus tratos, mas essa condição, em alguns casos, é uma condição de toma lá da cá. E a pessoa ela não consegue ou ela não quer sair daquele relacionamento porque ela precisa daquilo para ela continuar vivendo. Pode acontecer que o irmão mais velho, para reforçar a imagem que tem de si mesmo, precise de alguém próximo que seja cronicamente volúvel para poder criticar, fazendo com que o comportamento presunçoso do irmão mais velho torne ainda mais difícil para o irmão mais novo admitir seus problemas e conseguir mudar a sua vida. Muitos irmãos mais velhos não querem que os irmãos mais novos se consertem para eles continuarem parecendo os bonzinhos. É exatamente a fotografia desse versículo. Essa indignação dele. Aquele que agia errado, ele recebeu aquilo que eu achei que eu deveria receber. E ele recebe
quer dizer que a minha condição, o meu agir não tem valor nenhum. Quando o filho mais novo da parábola supera a fase da negação e é recebido pelo pai, o filho mais velho percebe que o arranjo está quebrado e a sua ira incendeia. Ele não vai mais poder se apresentar ao pai como o filho que ficou, como o filho que não abandonou. Agora tem o outro que se arrependeu e ele se incomoda com isso. Se o filho mais velho conhecesse seu próprio coração, teria dito: sou tão egoísta. Isso não é fácil de falar não, hein? Isso tem que ter uma maturidade cristã muito grande. Sou tão egoísta e causo tanta dor ao meu pai, da minha própria maneira, quanto meu irmão o faz da sua maneira. Não tenho direito nenhum de ser ou me achar superior. Isso é uma forma de demonstração de maturidade espiritual. Quando trabalhamos com pessoas no aconselhamento, muitas vezes você tem que mostrar esse tipo de coisa. Aconselhava um rapaz, alguns anos atrás, e esse rapaz, ele foi cuidar da sua mamãe, como eu fiz agora. Meu papai morreu, orei com a minha esposa, fui, de bate-pronto, a coisa correu às 2 horas da tarde, às 7 horas da noite, eu estava lá, o mais rápido que eu consegui chegar lá, e eu cheguei. Poderia ter voltado logo após o enterro, mas entendi que teria que ficar um pouco mais, e acabei ficando por volta de uns 10 dias, talvez um pouquinho mais. Mas aquele jovem que eu aconselhava, que sua mamãe teve um problema, ele ficou muito mais tempo. E ele esqueceu, inclusive, das suas obrigações dentro do lar, sejam emocionais, como provedor. E o que aconteceu é que ele acabou mudando para a casa da sua mãe e abandonou a sua esposa com os seus filhos, que chegaram até a passar fome. Pecaminosamente, aquela esposa respondeu, dando vazão à sua sexualidade com um terceiro. E aquele homem descobriu, e ele exteriorizou toda a sua ira como o irmão mais velho, dizendo: enquanto eu estava cuidando da minha mãe, você estava fazendo isso? E por toda a circunvizinhança, ele expôs a figura daquela mulher que era a sua esposa. E quando ele veio para mim, para que eu pudesse atendê-lo, eu ouvi o seu discurso, eu já conhecia a história, e eu falei para ele em alto bom som: a culpa é sua. E ele ficou extremamente irado, como o irmão mais velho, porque eu falei: você tinha que ter cuidado da mamãe, mas você não poderia ter abandonado o seu lar. Quando você não pastoreou a sua esposa, você deu a oportunidade de que o inimigo entrasse em ação. E o coração dela, que também é um coração pecaminoso, exteriorizasse o seu pecado. E ele ficou irado, e ele saiu e foi embora. Essa condição do irmão mais velho é uma condição que está patente e clara nas nossas vidas todos os dias. Podem ser situações mais agressivas, podem ser situações mais simples, mas elas sempre estão ocorrendo nas nossas vidas. Não tenho direito algum de me sentir superior. Se aquele homem tivesse entendido aquilo, talvez ele pudesse falar isso, mas o coração dele estava tão envolto na sua própria autojustiça, que também é pecado, que ele não conseguiu perdoar. Se aquele filho tivesse feito isso, se perdoado o irmão, entendido a sua posição, ele teria liberdade de dar ao seu irmão o mesmo perdão concedido pelo pai. Mas irmãos mais velhos não enxergam desta maneira. E os irmãos mais velhos, eles querem se justificar dentro dos seus próprios entendimentos e conhecimentos. A ira que sentem é uma prisão por eles mesmos construída. Nós construímos as prisões em que nós vivemos. Prisões do coração. São as piores. Tem um livro interessante que chama Ídolos do Coração. Tem uma versão que já está na internet, ela já não imprime mais, e ela já é livre para comercialização. Comercialização não, é divulgação, que chama Ídolos do Coração e Feira das Vaidades. Como seria bom você conhecer o seu coração.
mas eu não consigo fazer você nem ler a Bíblia. Eu luto com isso. Ontem, depois de alguns treinamentos que eu fiz, eu consegui uma certificação nacional e internacional como conselheiro, através da instituição em que eu também leciono. E eu tenho aprendido que a condição de você ajudar pessoas é uma condição que é não só um privilégio, mas também uma ordenança de Deus. Gostaria muito que alguns de nós, da nossa igreja, pudessem crescer ao ponto de nós podermos começar a formar dentro da nossa igreja conselheiros bíblicos. A palavra de Deus diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos perdoados. Mas como que você pode confessar um pecado para o teu irmão que não tem o entendimento, que nunca leu as Escrituras? Uma dos desejos do meu coração era formar pessoas dentro da nossa igreja, para que nós pudéssemos ajudar outras pessoas. Quando eu faço discipulado com você, o meu objetivo é que você ensine outras pessoas. O que você tem feito com esse conhecimento? As pessoas, elas, como irmãos mais velhos, elas não conseguem sair das suas próprias prisões. Eu tento te ajudar a sair da sua prisão, mas você gosta dessa prisão. Algumas pessoas começam a caminhar e sair da prisão, mas quando olham o que elas deixaram para trás, elas soltam a minha mão e voltam correndo para dentro da sua grade e fecham as portas. Isso acontece com a ira, isso acontece com a falta de compromisso com o Senhor, da falta de compromisso com os dízimos e ofertas, da falta de compromisso com a leitura das Escrituras, da falta de compromisso que ainda não entra na minha mente. Por que você não participa da oração de quarta-feira? O foco não é você. E as pessoas falam, não é porque é muito metódico, ou é porque é muito chato, ou porque eu tenho outra coisa melhor a fazer. Nós somos comissionados por Deus a libertar vidas. E as nossas armas, elas são espirituais. Se você não ora pela libertação das pessoas, as pessoas elas continuam cativas. Não consigo aceitar na minha mente e no meu coração como que as pessoas não conseguem separar 1 hora na quarta-feira, das 20 às 21 horas, para nos auxiliar em oração, por qualquer desculpa que seja, exceto aqueles que trabalham. Exceto aqueles que trabalham. Fora isso, saiba que Deus ele vai cobrar de você. Ah, mas eu oro sozinho. Não, você tem que orar conosco. Você tem todo o seu dia, você tem toda a sua semana para orar sozinho. 1 hora por dia, nós como igreja nos reunimos. E eu não te vejo na oração. Talvez você tenha participado. Talvez você se ache superior, você se ache melhor, você acha que aquela oração ela não é tudo aquilo que você esperava, mas é o que nós temos nas mãos. Meu querido, minha querida, não haja como o irmão mais velho. Após o intervalo, nós estaremos falando um pouco sobre escravidão, sobre esta condição em que as pessoas vivem como escravas das suas próprias prisões, prisões que nós mesmos construímos. Prisão da tristeza, prisão da autojustificação. Quantas desculpas, quantas prisões. E o seu espírito, mesmo dentro de uma pandemia, mesmo você tendo comorbidades, você também tem que lembrar que teu espírito ele é livre. Aguardo você às 10h45, se Deus assim não voltar e permitir. Que Deus te abençoe.